Fala artista, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como desenhar e pintar com canetas ponta fina, as fine liners. Então vamos lá pro vídeo. Para a parte da pele do personagem, eu vim com esses tons de amarelo, laranja e ocre, deixando a parte do amarelo mais claro para os brilhos da pele e sombreando um pouco as outras partes de rugas, de dobras da face, com um tom de ocre e um laranja um pouco mais forte. É interessante você observar a pele e também os elementos que você vai trabalhar e tentar visualizar as partes que tem um tom mais escuro e um tom mais claro, e você pode aplicar esses tons com outras cores, e isso que dá um resultado interessante, fica ali uma obra mais pessoal, fica uma obra mais característica sua, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Esse desenho que eu estou fazendo, acho que com certeza alguém já deve ter feito ele na forma como ele é mesmo, seguindo as cores da imagem de referência, as cores de pele, as cores da roupa, tudo normal. Agora, nessas cores que eu estou fazendo, acho difícil alguém já ter feito um desenho dessa forma. É isso que deixa sua obra única, fica diferente de todas as demais. E é bem legal para destacar seu trabalho e também para você explorar técnicas novas, explorar combinações novas. Eu nunca tinha feito um retrato com essas cores, pintando dessa maneira. E o resultado final achei que ficou bem legal. E nada como experimentar, fazer experimentações, fazer testes. E eu gosto também de deixar a parte de conhecer coisas novas, libertar aí a criatividade, para deixar a parte do processo mais divertido. Claro que tem alguns erros aí no meio, mas faz parte, e mesmo que não fique 100% como você tinha planejado, acho que vale a pena testar e ir descobrindo essas combinações novas, essa parte de libertar sua criatividade para experimentações. Eu acho que é muito positivo essa parte de fazer testes. Eu estou fazendo aqui num papel recortado que vai para uma pasta depois, uma pasta que eu coloco os meus desenhos, mas eu poderia ter feito ele no sketchbook como um teste. Mas eu recortei e vou colocar na pasta. Eu achei que tinha uma possibilidade interessante dele ser criado um trabalho mais bem acabado. Para a parte da roupa, ele usa um sobretudo bem escuro, e eu vou deixar ele com esse tom mais escuro também. Eu vou utilizar o mesmo roxo que eu fiz para essas partes de sombras e da estrutura do rosto. Eu vou passar ele no sobretudo. O sobretudo ele tem algumas partes de brilho que eu deixei com um tom de azul bem mais clarinho, para fazer essa parte de brilho, de reflexo, dessa ideia. Não vai ficar 100% semelhante ali à realidade, mas já dá uma suposição do que é. Nas obras de arte é legal você deixar alguma coisa incompleta, alguma coisa na observação e no pensamento do público. É legal você não dar tudo pronto para ele, e sim convidar ele a participar da construção da sua obra. Você, quando não termina alguma parte, ou deixa ali uma sugestão do que você traz o público para a obra junto de você. Você cria um convite a ele a interpretar a obra junto com você. E isso é bem legal, é bem interessante para
trazer uma proximidade, uma conexão com o público. Eu utilizei poucos tons, poucas canetas, mas eu acho que consegui criar um contraste interessante entre as partes sombreadas do desenho, por conta dessa combinação de cores complementares. E por isso eu acho importante estudar essa parte um pouquinho mais teórica da arte, de desenho, para você saber o que você pode fazer ou não, o que dá certo ou não. É claro que você pode quebrar regras e fazer experimentações, mas quando você tem a teoria, você pula, já tem um passo a mais, você já tem aquele pulo do gato para você trabalhar. E facilita na hora de escolher a combinação de cor, fazer uma composição, fazer uma obra. Por isso eu acho legal estudar a parte de teoria das cores. Basicamente aí com 4 ou 5 canetas eu criei esse desenho. E eu acho que o resultado ficou interessante, ficou legal, vai para minha pastinha assim, com certeza. E eu queria saber a opinião de você, o que você acha, se achou que ficou legal, se achou que eu criei um contraste bom com esses tons que eu utilizei, se faltou algum elemento. E se você já assistiu esse filme, se você gostou dele, deixa aí nos comentários. Vamos conversar mais sobre esses temas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo. Tchau! As canetas Fine Liners são canetas de ponta fina. Essas da Stabilo, principalmente, são as mais conhecidas. E eu vou utilizá-las aqui para desenhar e pintar um personagem de um filme que eu gosto bastante, que é Leão, o Profissional. As canetas de ponta fina, elas são bem interessantes para fazer detalhes em desenhos, por exemplo, com aquarela, às vezes com lápis de cor, mas também são legais para desenhar diretamente no papel, direto com elas e pintar. Por elas serem ponta fina, fica um pouco complicado a parte de colorização, mas dá para fazer também. Dá um resultado bem legal, bem interessante. O que eu indico é estudar um pouco a combinação de cores e preparar um pouco o seu desenho antes de começar a fazer a pintura. Saber mais ou menos onde você vai colocar cada cor, onde você vai fazer algum destaque ou deixar algum ponto mais neutro. Porque depois que você começa a riscar, fica praticamente impossível de apagar. Eu estou fazendo o desenho aqui direto com a caneta, sem nenhum rascunho prévio, porque eu quis dar esse toque mais solto ao desenho, deixar ele mais dinâmico, por isso eu fiz direto com a caneta, mas você pode trabalhar com o lápis antes, não tem nenhum problema. Eu utilizei aqui a caneta de cor roxa, esse roxo é intermediário, para fazer a base do desenho, para fazer a estrutura. Depois eu vou vir colorindo com outros tons de roxo e também com a cor complementar ao roxo, que é o laranja ou amarelo, tons de amarelo e roxo, tons de azul, tons de roxo aí para eu fazer essa parte de cor complementar. Cor complementar é aquela totalmente oposta no círculo cromático, que cria um contraste bastante forte, é o maior contraste que você consegue criar com aquela cor. Por isso eu estou utilizando o roxo e vou pintar ele com o amarelo. Falando um pouquinho do filme, para quem não conhece, Leão, o Profissional, é um filme já antigo, se não me engano, da década de 90, e ele conta a história de um matador de aluguel, que é esse personagem aí, o Leão, só que ele mata só pessoas assim da máfia, pessoas que não são não muito legais. E ele tem um código moral que ele não mata nem criança nem mulher. E ele vive aí numa espécie de apartamento
meio barra pesada. Ele tem uma família de traficantes. E entre eles tem uma menininha que ela vive ali com eles, mas ela não gosta, ela tem a vida ali bem difícil, vive apanhando. E o leão passa entre eles e passa despercebido ali, ele não quer causar nenhum, não quer ter nenhum problema, então ele passa e passa por eles como se nada tivesse acontecendo. Até que um dia vem o pessoal cobrar uma dívida do pai da menina. E ele acaba matando toda a família, inclusive o irmãozinho dela, que é praticamente um bebê. Mata ali a sangue frio a família inteira, mas ela consegue escapar e vai para o apartamento dele. E ele acolhe ela. E eles criam uma relação meio que de pai e filha, bem interessante de ver. E ela descobre que ele é um matador de aluguel e quer fazer uma espécie de vingança ali para aqueles assassinos do irmãozinho dela. Para a família dela, ela não liga muito porque ela não gostava muito deles, ela apanhava bastante, tinha uma vida complicada ali. Mas ela quer vingar o irmãozinho, que ela amava bastante. E aí o Leon passa a ensinar a menina, que chama Matilda, a como ser uma assassina. E o filme é bem interessante, muito, muito legal, e no final ele tem uma reviravolta surpreendente. Então eu indico todo mundo assistir. Acho que estava na Netflix, desses tempos atrás. Leon, o Profissional, para quem não conhece, fica aí a indicação. Voltando aí ao desenho, depois de fazer a estrutura, eu comecei já a colorir com essa própria caneta roxa. Eu vou deixar ali os tons mais de sombra, com esse tom um pouco mais escuro, esse roxo um pouco mais escuro. E não tem muito segredo para colorir com as canetas, é só você ir riscando e ir criando essas áreas de riscos mais próximos. Você consegue fazer essa parte de simular ali uma colorização. Não tem muito segredo. Depois que eu passar esse roxo, eu vou vir com os tons um pouco mais claros, completando aí o desenho. Então estou marcando bem essas partes de sombra, essas partes mais escuras. Vou deixar um contraste bem forte no desenho, tanto com a parte de cor complementar que eu comentei, quanto a parte de luz e sombra. Eu não tenho medo de carregar nos contrastes das minhas obras, porque eu acho que cria uma atmosfera interessante ali para o trabalho, quando você deixa um contraste bem forte.